Olá pessoal! Nesse vídeo vamos apresentar o que é planejamento estratégico, ferramentas para colocá-lo em prática e a sua aplicabilidade para associações e cooperativas da agricultura familiar. Planejar significa organizar um plano, antecipar acontecimentos, se programar para executar atividades e ações. Dizemos que o planejamento realizado pelas organizações é denominado planejamento estratégico. Em associações e cooperativas da agricultura familiar, o planejamento estratégico contribui para a tomada de decisão, pois permite identificar o momento adequado para executar ações, determinar objetivos e metas e definir os responsáveis e os recursos que serão necessários. A primeira etapa para a elaboração de um bom planejamento estratégico é a análise dos ambientes e cenários. Essa análise permite conhecer tanto o ambiente externo quanto o ambiente interno das associações e cooperativas. O ambiente interno é formado pelo conjunto de componentes como, por exemplo, a Assembleia Geral, os conselhos, a diretoria, os cooperados, associados e os funcionários. O ambiente externo é formado por elementos e situações que não estão sob o controle das organizações, mas podem ser monitorados, como, por exemplo, fatores políticos, econômicos, concorrência, fatores climáticos, dentre outros. Uma das ferramentas utilizadas para realizar o diagnóstico dos ambientes é chamada de matriz fofa. Nessa matriz, cada uma dessas letras compõe a palavra fofa, representam as iniciais dos seguintes aspectos: forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A utilização da matriz fofa pode contribuir para o alcance de alguns resultados, como a visualização e apresentação de potencialidades e aspectos que precisam ser trabalhados para a melhoria da gestão, a facilidade na tomada de decisão a partir da análise do ambiente interno e externo e auxilia no planejamento, na definição de metas e objetivos e na correta destinação de recursos. Outra ferramenta que pode ser utilizada no planejamento estratégico é a 5W2H, pois se trata de um plano de ação detalhado. A praticidade e a eficiência do 5W2H é a principal característica da sua aplicabilidade, fazendo com que ela possa ser utilizada em associações e cooperativas da agricultura familiar, a fim de registrar de maneira organizada as ações e tarefas organizacionais. A ferramenta funciona da seguinte maneira: para cada ação a ser executada, devemos responder a seguinte pergunta: o que deve ser feito? Por que deve ser feito? Quem ficará responsável por essa tarefa? Onde ela deve ser executada? Quando devemos realizar essa tarefa? Como deve ser conduzida e quanto vai custar para executá-la. A utilização da ferramenta 5W2H pode contribuir para o alcance de alguns resultados para as cooperativas e associações da agricultura familiar, como permite guiar e orientar as ações para que elas não fiquem apenas nas palavras, sem definição do objetivo e dos meios para alcançá-las, auxilia no controle das ações e tarefas cotidianas, otimiza os processos internos, pois demonstra aos funcionários e cooperados e associados, de forma detalhada, clara e simples, quais são e como as tarefas devem ser desenvolvidas. Agora que já conhecemos sobre ferramentas de planejamento, vamos entender melhor como implementar algumas ações e atividades por meio do ciclo PDCA. Na utilização da ferramenta, é necessário seguir 4 etapas de preenchimento de um ciclo, que demonstra sua dinamicidade e possibilita uma revisão contínua de cada etapa, tornando o processo muito dinâmico. A etapa do planejamento é o momento de planejar as ações. A implementação é o momento de fazer, ou seja, treinar pessoas e colocar em prática as ações planejadas. A etapa de verificação consiste em checar e monitorar se os resultados esperados e se tudo que foi planejado foi de fato concretizado. Já a etapa agir foca na correção de falhas identificadas durante o processo, sendo tomadas medidas para a correção dessas falhas, assim como é possível discutir o que deu certo e que deve ser replicado. A utilização do ciclo PDCA pode contribuir para o alcance de alguns resultados para associações e cooperativas da agricultura familiar, como a identificação e solução de dificuldades que não são facilmente visualizadas, a identificação e padronização de tarefas e processos que deram certo, a apresentação de proposições para resolução de problemas e determinação de um espaço para avaliação de todo o processo e apresenta de forma dinâmica e flexível as ações que necessitam de ajustes. Gerenciar associações e cooperativas da agricultura familiar é uma tarefa complexa, não é?
mas um bom planejamento e a utilização de ferramentas para aperfeiçoar a tomada de decisões podem contribuir para que essas organizações alcancem seus objetivos, tendo uma visão mais completa do ambiente onde estão inseridas. Para mais informações, acesse a cartilha Ferramentas e Metodologias para a Gestão das Cooperativas e Associações da Agricultura Familiar, disponível no QR Code que aparece em sua tela.